Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Antioquia no módulo de Escatologia. A gente está no módulo aí falando sobre o fim dos tempos, né? A gente já teve a nossa primeira aula e nessa segunda aula a gente está fazendo aqui online e espero que você esteja aí com o seu livro em mãos, com o seu caderno de anotações, com o celular, para a gente estar aí bem antenado, né? Bem sintonizado naquilo que a gente vai estar trazendo na aula de hoje. Nessa aula a gente vai estar tratando na primeira parte a lição de número 2, que fala a respeito da morte. Sim, a morte, né, já que escatologia fala das últimas coisas, a morte aí é uma das últimas coisas que todos nós vamos ter que lidar se Jesus não retornar antes, né? Enquanto estivermos em vida, se Jesus não voltar antes, a gente vai ter que encarar a morte, né? Não é algo que a gente gosta de pensar, não é, é algo que muitas vezes a gente gosta, né, a gente até evita pensar sobre isso, mas é uma realidade. E também falando disso linkado à escatologia, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer que a morte é o último inimigo a ser combatido por Cristo. Então, se a escatologia falar das últimas coisas, né, a morte também ela está aí numa das últimas coisas que vão perdurar até que Deus, né, restaure todas as coisas na eternidade, onde já não haverá mais morte, já não haverá mais, isso não fará parte mais da natureza humana, né, da natureza de modo geral, a morte já não vai mais existir. Então a gente precisa saber como a Bíblia trata sobre isso, como que isso vai acontecer e o que acontece nesse processo, né, de morrer, ainda que é um mistério, ainda que poucas pessoas vivenciaram isso e voltaram para contar como foi, a gente tem verdades bíblicas que nos apontam, né, uma certeza, uma esperança, né, do que realmente acontece, né, do lado de lá, né, depois da morte, mas ainda assim, né, a experiência mesmo real, o que acontece de fato, assim, detalhe por detalhe, isso é um mistério, né, é um mistério, a gente precisa encarar isso com humildade também. Na lição de número 2, então ali na página 29, a Bíblia se refere a dois tipos de morte, porque no decorrer da Bíblia, né, no desenvolvimento desse tema na Bíblia, isso vai tratar tanto de um fato natural, né, a morte como um fato natural que o ser humano encara desde a queda, mas também um tema teológico, né, a morte espiritual. Então a Bíblia se refere a esses dois tipos de morte. Um que é natural, é o que nós vamos encarar, né? O que a maioria das pessoas antes de Jesus retornar vão ter que encarar. E existe também o sentido espiritual para a morte, né? Que é a morte espiritual, de fato. Quando, mesmo em vida, né, as pessoas estão separadas de Deus. Deus que é o doador da vida, Deus que é a fonte da vida, Ele que sopra o fôlego de vida no ser humano. Então, mesmo que esse ser humano esteja com fôlego, se esse ser humano está separado de Deus, daquele que é a fonte da vida, espiritualmente essa pessoa está morta. Né? E isso vai ser desenvolvido principalmente no Novo Testamento. Os israelitas no Antigo Testamento eles aceitavam a morte como um fim natural da vida. Né? Eles enxergavam a bênção de Deus através de uma vida longa, através de uma vida próspera, né? Se a pessoa vivia bastante, isso significava que ela, né, estava ali sendo abençoada por Deus, ela tinha muitos filhos, ela tinha uma herança, uma descendência para continuar o seu legado. Isso era a vida, né? Isso era a vida que continuava. E a morte era então um, um fim natural, mas também visto como essa resposta ao pecado do homem, né? A queda que aconteceu lá em Gênesis 3, por causa desse pecado, e que Deus disse que se o homem comesse do fruto, né, no dia em que ele comesse do fruto que daria o conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então a morte é a consequência direta
aquele pecado de Gênesis 3 e que essa consequência foi repassada a todos os seres humanos que vieram depois de Adão e Eva. Então a morte ela é uma resposta a esse pecado, a essa desobediência, assim como Adão e Eva desobedeceram e morreram, da mesma forma a morte, quando ela vinha precocemente, ela era muito associada a uma vida de desobediência, a uma vida de pecado. Né? Mas apesar deles pensarem a morte como um fim natural também, inescapável, por mais leal, fiel que uma pessoa fosse a Deus, a morte era algo inescapável, então por isso também ela era vista de modo negativo, né? Não era agradável, né? Tal como hoje a morte é motivo para tristeza, desde o início, né? Desde o Antigo Testamento também. A morte ela eliminava a pessoa do convívio entre os familiares, ela não permitia mais que a pessoa pudesse trabalhar, né, na sua vida, no seu legado, naquilo que ela ia deixar para as próximas gerações. Então, ela era inclusive impedida, né, por causa da morte, de gerar mais filhos. Então, isso era um motivo de muita tristeza. E a morte, como uma consequência direta do pecado, ela também era a certeza de que a pessoa estaria separada agora da presença de Deus, separada de um relacionamento direto com Deus. Né? Existia essa noção, né, de que as pessoas, ao morrerem, por mais fiéis que elas fossem, né, elas não iam para o céu, como a gente, né, hoje entende, e que a própria Bíblia nos mostra que esse é o nosso destino, porque Jesus conquistou isso para nós. A morte no Antigo Testamento, as pessoas ao morrerem, elas iam para um lugar chamado Sheol no hebraico, né, que significa sepultura, né, o lugar dos mortos, a região dos mortos, né, que dentro da cosmologia hebraica, dentro daquilo que eles entendiam como o universo funcionava, ficava abaixo da terra. Né? Era algo natural de se pensar. As pessoas, quando morriam, eram enterradas, elas eram colocadas abaixo da terra. Logo, se tinha esse imaginário, né, esse pensamento de que, então, a alma das pessoas também iriam para lá, né, iriam para uma região abaixo da terra, aonde os mortos ficavam. E por mais que a pessoa fosse alguém fiel ao Senhor, aquilo que aconteceu em Gênesis 3 não foi solucionado. A gente tem que entender isso. Jesus, no Novo Testamento, ele traz a solução para o pecado de Gênesis 3, né, que é a queda, né, a queda do ser humano que trouxe o pecado ao mundo. Jesus soluciona isso e por causa disso, hoje o nosso destino como salvos, como cristãos, depois da morte, é nos unirmos com Cristo, né? Agora, no Antigo Testamento, isso não foi solucionado. As pessoas, por mais fiéis e leais a Deus, elas não tinham o direito, né, a acessarem o trono de Deus, a presença de Deus mesmo após a morte, mesmo sendo pessoas que confiaram, que depositaram a sua fé em Deus. Jesus precisava ainda, o Messias precisava ainda solucionar essa questão. Então, as pessoas que eram leais, que eram fiéis ao Senhor e morriam, elas iam também para essa região dos mortos, o que a gente hoje, né, de modo muito generalista, fala como inferno. Mas a gente precisa separar o que significa inferno, né? A gente às vezes traz como uma palavra só um lugar e um destino que na verdade é mais de um lugar. Quando a gente fala inferno, né, a primeira coisa que vem na nossa mente é o lugar de punição, de condenação. Né? Então, inferno, a gente logo já pensa, né, em fogo, no lago de fogo, no lugar onde as pessoas que não creram em Deus, né, serão condenadas pelas suas próprias obras, por aquilo que, né, por não terem crido na obra de Jesus. Agora, o inferno, antes de ser esse lugar de condenação, que só vai ser inaugurado após o milênio, e a gente vai entender, né, ao longo das aulas quando que vai se dar esse milênio, mas ele só vai acontecer no mesmo momento que será inaugurado a eternidade dos salvos.
Quando for inaugurada a eternidade dos salvos, é que esse lugar de fogo, né, o lago de fogo, de condenação, esse lugar também será inaugurado para aqueles que forem condenados. Agora, antes disso, antes do inferno com essa identidade de punição, de condenação, é simplesmente o lugar da região dos mortos. É a região dos mortos. Claro, não é um lugar nem um pouco agradável, é um lugar fora, né, da presença de Deus de modo positivo, né, onde Deus reina, ainda que a Bíblia nos diz, né, que mesmo o salmista diz se ele colocar sua cama lá no Sheol, né, lá na sepultura, lá nesse lugar da região dos mortos, Deus também vai estar lá, porque, né, Deus está em todos os lugares. Mas, assim, por assim dizer, não é o lugar onde Deus habita, né, onde Deus escolhe para fazer a sua morada, não é o lugar onde estão ali, né, os anjos de Deus, é um lugar separado, é um lugar fora desse ambiente glorioso, né, de onde Deus está. Então, não é um lugar nem um pouco agradável, mas não é ainda o inferno como lago de fogo. Então, essa era a cosmologia hebraica, né? As pessoas ao morrerem iam para esse lugar, né? Então, na página 31 vocês têm ali uma figura, né, representando mais ou menos como o povo israelita, né, entendia isso. Uh, Quando Deus deu a lei para Moisés, para o povo, né, ele afirmou claramente que qualquer desobediência aos mandamentos teria como consequência a morte, reverberando aquilo que Deus falou lá em Gênesis 2, né, do dia que o homem e a mulher comessem do fruto, então eles morreriam. Ezequiel também fala sobre isso. Então a morte era esse resultado final por causa do pecado. Como nós falamos, o pecado não havia sido solucionado ainda. Não existia ainda uma solução definitiva para o pecado. Logo, a morte era uma consequência inescapável. Porém, existe um outro momento que a Bíblia vai trazer, que é a ressurreição. E a ressurreição era um tema muito controverso, né, no Antigo Testamento. Justamente porque não era tão claro. Justamente porque, como nós falamos na última aula, a revelação de Deus ela é progressiva. Né? Ela vai se desenvolvendo ao longo das eras, ao longo das gerações. O Antigo Testamento não foi escrito de uma vez só. Né? As pessoas não tinham toda a base da doutrina, daquilo que Deus, né, havia designado ao ser humano. As pessoas elas foram aprendendo isso ao longo das eras, ao longo, né, de Deus ali ir levantando pessoas para escreverem, os profetas, pessoas, né, usadas por Deus, e isso ia desenvolvendo a noção delas do que era o mundo espiritual, do que realmente acontecia. E a ressurreição não é algo que começa lá desde o Gênesis, Deus dizendo que o ser humano ia ressuscitar. Né? Apenas diz que o ser humano, pelo contrário, ele vai morrer, né? Por causa do pecado dele. Então, essa questão da ressurreição é muito controversa, porque ela vai sendo desenvolvida bem aos poucos. Inclusive, na época de Jesus, né, ali há 2000 anos atrás, esse assunto ainda era controverso para os judeus. Ainda era controverso durante a época de Jesus. Falar sobre ressurreição não era um tema certo, não era uma doutrina assim, não. Todo mundo acredita que vai ter ressurreição. Os saduceus, que eram ali a classe de judeus, que inclusive cuidavam do templo, né, eram ali os sacerdotes, eram os que compunham o sinédrio, eles faziam parte de uma linha teológica que não acreditava na ressurreição. Então veja bem, as pessoas que administravam o templo, administravam os sacrifícios, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Né? Não acreditavam que haveria um tempo em que os mortos ressuscitariam, em que essa carne aqui, essa pele, esse osso, de alguma forma seria restaurada, né? Regenerada. Eles não acreditavam nisso, acreditavam que depois da morte o destino final era esse, né? Era a morte. Já os fariseus
justamente por abraçarem mais textos que hoje nós consideramos textos canônicos, né, os saduceus eles apenas se apegavam à Torá, ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia. Por isso eles não pegaram essa revelação progressiva de Deus e por isso não acreditavam na ressurreição. Ficavam só com os primeiros 5 livros da Bíblia. Obviamente ali não ia conter tudo que Deus iria ainda ensinar, né, ao ser humano sobre a sua vontade, sobre qual era o destino do ser humano. Já os fariseus, eles abraçavam, né, os livros, né, depois do Pentateuco, os livros que contavam a história dos reis de Israel, os livros de sabedoria, né, como Provérbios, Eclesiastes, os próprios Salmos, e principalmente os profetas, e principalmente um profeta em particular que também gerava muita controvérsia durante ali a época de Jesus, que era o profeta Daniel. O profeta Daniel, né, é um dos últimos profetas ali a escreverem, né, o Antigo Testamento, e ele é um dos profetas que traz de forma mais clara o fato de que Deus, em algum momento, vai ressuscitar todas as pessoas, umas para a salvação eterna e outras para perdição eterna. O livro de Daniel é o primeiro que traz essa referência em Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz: muitos que dormem no pó da terra, né, e dormir aqui é apenas um sentido figurado para a morte, muitos que morreram, né, no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e horror eterno. Então, a ressurreição, ela não é nem mesmo um privilégio somente para os salvos. Vai haver um momento em que todos vão ressuscitar, inclusive aqueles que não foram salvos. Eles vão ressuscitar para serem julgados e aí irem para o inferno nesse sentido final, né? Nesse sentido de condenação. A gente vai ver Jesus tendo debate com os saduceus no Novo Testamento, em Mateus 22, no versículo 23, em Atos 23, versículos 6 e 8, Paulo ele está falando ali aos judeus e também, né, isso está gerando uma controvérsia por causa da ressurreição, né? A ressurreição ali que também já mesmo depois de Jesus, né, ainda era um ponto de debate, não só para os judeus, mas também para os gregos, para os romanos, para o povo que não era judeu, né, de uma linha que a gente chama helenística, né, uma linha que vem da filosofia grega, da forma grega de ver o mundo, eles também não aceitavam a ressurreição. Pelo contrário, a noção grega era a de que esse mundo natural que nós vivemos, né, o mundo físico, o mundo material, era uma dimensão inferior ao mundo espiritual. Então, o que nós vivemos aqui é algo inferior e até muitas vezes visto pelos gregos como sujo, como impuro, né? Tudo que é físico e material é algo a ser desprezado. E a busca do ser humano é justamente pelo espiritual. E o espiritual sempre vai ser muito mais elevado do que o natural. Logo, quando a pessoa morre, ela é desvinculada desse plano natural, desse plano físico, e ela embarca no mundo espiritual. Então o grego pensava assim: se a pessoa morreu e foi para um lugar que é superior, né, que é espiritual, por que que alguém iria ressuscitar, iria voltar de novo a viver o plano natural? Isso era contraintuitivo. Isso era, para eles era como se fosse antinatural, né? Não tem como alguém que já está num lugar superior, né, o destino dele já é algo maior, e aí agora em algum momento essa pessoa vai voltar para o plano natural, isso não fazia sentido, né? Porém, a Bíblia ela vem de encontro com isso, né? De encontro ela é contrária a isso, trazendo sim, né, no Novo Testamento a partir de Jesus como o primeiro que foi ressuscitado num corpo, né, glorificado, ele vem para desfazer isso, né? Dizer que sim, o destino final, assim como o profeta Daniel está dizendo, é a ressurreição. A ressurreição é uma certeza, tá? Então,
é isso que nós vemos de diferença no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como nós falamos no Antigo Testamento, a morte é apenas algo a ser enfrentado, né? É um fato a ser enfrentado. E no Novo Testamento é um assunto teológico, é um tema teológico. É no Novo Testamento que a morte não é simplesmente algo a ser aceito como inescapável, mas o Novo Testamento vem como uma doutrina, inclusive de algo a ser destruído, né? É sobre uma solução para aquele pecado lá de Gênesis 3 que ainda estava sem solução, ainda estava sem resolução. Aquilo precisava ser revertido, aquele pecado, aquela consequência do pecado, já que Jesus vem para vencer o pecado, automaticamente, ao vencer o pecado, a consequência do pecado também que é a morte, né? Também é aniquilada, também é resolvida. O apóstolo Paulo ele vai trazer a morte, né, como esse sentido teológico em Romanos, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que, né, por causa disso, então, todos carecem desse lugar da presença de Deus, que o ser humano foi destituído disso. Quando no Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, fala sobre a morte, está falando de viver uma vida sem Deus. Né? É uma morte que tem a ver com estar separado de Deus. E essa separação não acontece só porque eu morri. E aí, porque eu morri, agora eu vou para um lugar onde Deus não habita. Mas se eu já não estou conectado com Deus em vida, já no Novo Testamento isso traz esse sentido de que eu já estou morto, na verdade. Eu já estou num lugar onde Deus não se faz presente. Sem Deus, vive-se com medo da morte. E alguém que vive sem Cristo já está espiritualmente morto, pois já se encontra separado dele. O livro de Hebreus conta que o diabo que governa o mundo é o senhor da morte, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, já que ele foi né, ele foi o gatilho, ele foi a pessoa que influenciou e deu origem a essa consequência do pecado. É como se ele fosse então o dono disso, né? Como se ele tivesse legitimidade sobre as pessoas que entregaram para ele a autoridade das suas vidas, porque o que acontece em Gênesis 3 é exatamente isso. As pessoas, né, Adão e Eva ali, as pessoas que existiam, tinham a sua vida em devoção a Deus, né, o doador da vida, o doador do fôlego de vida, e agora Adão e Eva pegam a sua lealdade e colocam nas mãos de Satanás, né? E por causa dele, agora a consequência do ser humano é a morte. Então é como se o diabo tivesse legitimidade sobre isso. Na perspectiva neotestamentária, a morte já não é só parte de um ciclo natural a ser esperado, mas um poder das trevas a ser aniquilado. Cristo foi o primeiro a fazer isso. Cristo foi o primeiro a vencer a morte. Ainda que no Antigo Testamento a gente tenha momentos que pessoas voltaram à vida, mesmo depois de terem morrido, por exemplo, né, o filho da Sunamita, quando Eliseu traz ele de volta à vida depois que ele havia já morrido, isso não é a ressurreição final. Né? Essas pessoas, ou até mesmo no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita Lázaro, por exemplo, que já havia morrido há 4 dias, tanto o filho da Sunamita quanto Lázaro, depois, em algum momento, eles morreram, né, de novo. Né? Tiveram que experimentar a morte 2 vezes, porque aquela ressurreição não foi definitiva. Não foi a vitória definitiva sobre a morte. Né? Foi um bônus ali, né? Porque ainda que o diabo tenha essa legitimidade sobre, né, moral sobre os mortos, Deus ainda é soberano. Deus está acima, né, e ele então pode, pelo seu poder, trazer as pessoas de volta à vida. Mas isso não é a solução de Gênesis 3. Né? Não é isso que soluciona Gênesis 3. Senão, né, se todos nós tivéssemos essa capacidade, isso não seria definitivo. A gente, de novo, morreria, né? Mesmo voltando à vida, a gente ficaria morrendo várias vezes e várias vezes. E, inclusive, o autor aos Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Né? Depois disso vem esse momento onde Deus vai julgar, né? E vai
destinar uns à salvação eterna e outros à condenação eterna. Precisava de uma solução definitiva, uma ressurreição para a glória, a ressurreição que de fato restauraria o nosso corpo para um corpo incorruptível, né? Essa é a linguagem bíblica, um corpo que não se corrompe, um corpo que não está sujeito à degradação, que não está sujeito a, a, a envelhecer, não está sujeito a se decompor, né? É um corpo incorruptível que vai permanecer glorioso, né, e saudável para sempre. E Jesus é o primeiro homem, né? Deus que se fez homem, mas Jesus como ser humano, como homem que de fato é e foi, ele é o primeiro a vencer a morte nessas circunstâncias, né? Onde ele ressuscita para a glória, ele ressuscita para um corpo glorificado e ele é o primeiro ser humano a possuir esse novo corpo, que é o exemplo de como nós seremos na ressurreição. Então, se você pensa num corpo glorificado apenas como um espírito, apenas como uma alma, né, sem substância, isso não é a noção bíblica da ressurreição para a glória. A ressurreição bíblica é o exemplo do que Jesus foi. E Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele tinha ali as suas feridas. Tomé tocou em Jesus e o próprio Jesus fala, né, um espírito não tem carne nem osso, né? E você pode tocar em mim que eu sou de carne e osso, eu sou tangível. Você pode me tocar, eu sou físico, né? Então o ser humano que ressuscita para a glória, ele ressuscita no mesmo exemplo do corpo de Jesus, né? Então não é como uma alma que vai ficar flutuando, né, no céu, não é um fantasminha, né? É um corpo de carne e osso, mas glorificado, não mais sujeito à corrupção, né, do corpo, às dores, às doenças e até mesmo não sujeito mais à física desse mundo. Porque a gente vê, por exemplo, Jesus surgindo, né, se teletransportando de um lado para o outro depois de ressuscitado, né? Ele aparecia num lugar, desaparecia. Ele, se a gente for interpretar de uma certa forma, inclusive Jesus podia mudar a sua fisionomia, né? Algumas pessoas, inclusive, não reconheceram ele, como os dois discípulos a caminho de Emaús não reconheceram Jesus porque talvez Jesus estava com a sua fisionomia transformada. Então é um corpo que a gente vai ter total controle sobre ele, né? Inclusive para se teletransportar, inclusive para mudar a nossa fisionomia, né? Se você quer ficar mais bonito, você vai poder ficar mais bonito, né? Você vai conseguir mudar e fazer uma plástica espiritual para você mudar aí a forma do seu corpo. Então, a ressurreição que é definitiva é uma ressurreição que abraça a fisicalidade. E Jesus, no Novo Testamento, tem a sua vitória sobre a morte nesse sentido, né? Ele morreu por todos como um sacrifício pelo pecado de todas as pessoas. E agora ele vence o pecado, né? Ele leva sobre si os pecados da humanidade e vence esse pecado. Logo, as pessoas que estão conectadas com Jesus, as pessoas que estão unidas com Cristo, já que ele tomou o nosso pecado, também para a gente foi solucionada a questão da morte, né? Já a consequência do pecado, que é a morte, já não vai mais nos segurar, né? Isso já não vai mais ser uma realidade para a gente encarar a morte definitiva. Assim como Jesus, ele venceu a nossa morte e venceu o nosso pecado, vai haver um momento em que será possível Deus ressuscitar todas as pessoas e então a gente ser ressuscitado para um corpo igual ao de Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo proporcionam às pessoas a oportunidade de restaurar também a sua comunhão com Deus, né? Agora, já que Jesus ressuscitou e venceu a morte, o destino das pessoas que morrem já não é mais um lugar separado de Deus. Já não é mais o Sheol, já não é mais o inferno, já não é mais a região dos mortos.
Se Jesus é alguém que está unido com Deus e nós estamos unidos com Cristo, logo quando nós morremos, o nosso espírito, ele então se une ao de Cristo, né? Nós vamos para o lugar onde Cristo está. Então é somente a partir deste momento, somente a partir da ressurreição de Jesus é que os mortos que morreram com a sua fé em Deus agora têm o seu destino no céu. Isso é muito importante a gente entender para a gente realmente compreender o impacto do que Jesus conquistou. Não é como se o destino das pessoas já fossem sempre o céu. Não, o céu foi algo que foi era algo que foi nos tirado, né? Nós somos destituídos da glória de Deus, né? É o que Paulo fala aos Romanos. Nós fomos tirados desse direito de acessar a presença de Deus. É só por causa de Jesus, é só por causa da ressurreição de Jesus, que quando Jesus vai até a região dos mortos, quando Jesus vai até essa região onde estavam aqueles que creram também em Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, todos os pais, né, da fé, todos os profetas, todas as pessoas que foram leais ao Senhor em vida e estavam nessa região dos mortos, né, o seio de Abraão, que existia sim uma região ali um pouco mais agradável para essas pessoas, ainda que era a mesma região, como a gente vê na parábola de Jesus do rico e do Lázaro, né? Onde eles estão em regiões diferentes, mas eles conseguem até conversar, né? Eles estão vendo um ao outro, mas Lázaro está no seio de Abraão, né? Lázaro está, ainda que no Sheol, numa região um pouco melhor, né? Um pouco mais agradável do que o rico que estava ali sendo julgado pelas suas obras, né? Pela sua falta de fé, estava num lugar né, menos agradável ali no Sheol. Jesus vai até essa região dos mortos e agora Jesus, na sua ressurreição, leva consigo todos aqueles, né, que morreram com a sua fé em Deus a Deus, ao Pai, ao céu. É só a partir daí que isso acontece e é só por causa disso que agora nós, salvos em Cristo, quando morremos, também não passamos mais pela sepultura, não passamos mais pelo Sheol. Nós vamos direto ao encontro de Deus no céu, certo? Agora, na página 36, nós temos ali algumas opiniões errôneas, né, sobre a morte, já que é esse estado misterioso, né, há muitas suposições e há muito espaço para as pessoas criarem as suas próprias teorias, né, não fundamentadas na Bíblia, de como que é o pós-morte, né? Como que as pessoas se encontram no pós-morte. Uma das opiniões errôneas, né, que nós como evangélicos, né, que nós como protestantes, nós descartamos é a ideia do purgatório, né, que isso já é uma ideia ali mais aceita por católicos, né, e a Igreja Católica Romana, pela sua tradição, ela ensina que mesmo as pessoas mais fiéis, elas precisam passar por esse purgatório, por esse lugar onde as pessoas vão ser refinadas, onde as pessoas vão ser aperfeiçoadas antes de acessarem o céu, antes de acessarem a Deus. É como se os nossos pecados, né, as nossas obras ainda não tivessem sido completamente derrotadas pelo sacrifício de Jesus, e isso não é suficiente. É como se as pessoas, por conta própria, pelo seu próprio sofrimento, precisassem ainda passar por um período final após a morte de teste e de provação para que elas merecessem, então, o seu lugar no céu, né? Isso não é aceito, né? Porque isso tiraria a legitimidade do sacrifício de Jesus. Isso tiraria o poder do sacrifício de Jesus e da vitória de Jesus. O mérito é dele, não é nosso. Foi ele quem conquistou a morte, foi ele quem venceu o pecado, não fomos nós. E é por causa dele, do seu sacrifício perfeito, é que agora nós temos acesso ao Pai. O metodista erudito John S. Banks, ele fala que as escrituras falam da felicidade intermediária dos mortos que estão com Cristo. O tempo de crescimento na graça, certamente os cristãos em geral, depois de longo tempo de crescimento na graça, estão tão aptos para o céu
quanto o ladrão, né, o malfeitor crucificado ao lado de Cristo. O que que Jesus fala para aquele ladrão, né, que reconheceu ali, né, Jesus como Messias, dizendo para que Jesus lembrasse dele quando o Senhor entrasse no seu reino. E Jesus fala para ele que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Né? Hoje mesmo você terá acesso ao lugar da presença de Deus. Imagina, né? Se tinha alguém, né, dentro da ideia do purgatório que mereceria, de certa forma, ser limpo pelos seus erros, pelos seus pecados, é o ladrão da cruz, né? Que viveu uma vida de erros e no final da sua vida ele crê ali que Jesus é o Messias. E o que que Jesus diz a ele? Que o acesso dele está garantido diretamente ao paraíso. Por quê? Porque Jesus ali estava sendo vitorioso sobre os pecados daquele ladrão. Né? Jesus ali estava pagando pelos pecados daquele ladrão. Então, isso já limpava totalmente o débito, né, que qualquer ser humano pudesse ter com Deus, inclusive aquele ladrão. Ele tem acesso direto, então, ao purgatório, como por tradição a Igreja Católica Romana acredita, não tem, né, base bíblica para a gente crer que existe esse lugar onde as pessoas terão que se purificar e se limpar mesmo depois da morte, para que aí sim elas possam ter acesso a Deus. Isso não acontece. Outra opinião errônea é uma que no Brasil, né, ela é muito difundida, muito aceita, é o espiritismo. Né? O espiritismo ensina que é, primeiro, aprovável as pessoas se comunicarem com o espírito das pessoas falecidas, né? Então, tem lá os médiums, né, que se comunicam com pessoas que já morreram, com os mortos, e a Bíblia proíbe expressamente isso, né? A Bíblia proíbe essa busca pela comunicação com os mortos, ainda que no Antigo Testamento isso pareça ser uma possibilidade, já que Deus está proibindo, né? Deus não proibiria algo que não pode acontecer né, de modo nenhum. A gente vê Saul indo atrás de uma feiticeira, né, de uma bruxa, de uma médium, né, digamos assim, para se comunicar com Samuel. E Samuel, de fato, aparece ali. Né? Aparece o espírito de Samuel. Samuel, inclusive, profetiza ali para Saul. E aquela profecia acontece. Né? Então, de fato, né, claro que existem pessoas que entendem aquela passagem de forma diferente, mas eu entendo que ali estava, de fato, né, Samuel, já que Deus está proibindo uma comunicação com os mortos, Deus não proibiria algo que não tem como acontecer, né? As próprias pessoas já não teriam a capacidade de se comunicar e aí elas mesmas nem teriam o porquê de buscar algo que é impossível de acontecer. Então, se Deus está proibindo, isso tem muito mais a ver com o fator moral disso, né? É imoral você ir atrás de um morto, né? Você ir atrás da alma de um ser humano, como se essa pessoa estivesse mais iluminada, como se essa pessoa tivesse a capacidade de te dirigir, de te orientar, sendo que você tem o próprio Deus, né, à sua disposição. Então, você está buscando alguém muito menor, né, e falho em comparação ao próprio Deus que você poderia muito bem, em oração, buscar. Então, Deus proíbe isso, né, e isso é um pecado. Então, o Espiritismo ele traz isso de forma aprovável, né? É até incentivado, né? Que você então busque os seus entes, né, queridos que já morreram para tentar se comunicar com eles. A partir da vitória de Cristo, os mortos estão legitimamente sob o controle de Deus, o Senhor da vida e da morte, e por conseguinte não podem estar sujeitos aos médiums, tá? Então isso é outra coisa que acontece. Eu creio que isso aconteceu, por exemplo, lá com Samuel, mas já no Novo Testamento, quando Jesus toma a chave do inferno, né, na sua vitória sobre a morte, é ele agora quem tem o domínio, é ele agora quem está no controle de todas as almas, ele tem a soberania, né, legítima sobre todos os mortos. Então já não cabe mais a um médium
acessar esse lugar. Já não cabe mais a um médium acessar essa região dos mortos e tentar se comunicar com eles, porque agora Jesus é quem tem as chaves da morte e do inferno. É ele quem tem acesso a esse lugar. Então, hoje, o que acontece em sessões espíritas, hoje o que acontece nesses lugares onde pessoas supostamente estão falando com os mortos, né? Nós cremos que, na verdade, isso é uma atuação diabólica, isso é uma atuação demoníaca, né? O que está acontecendo ali, se existe algo sobrenatural acontecendo nesses momentos, nesses lugares, é por uma intervenção demoníaca. Se existe até alguma revelação acontecendo naquele momento, é por inteligência demoníaca e não porque de fato ali está a alma da pessoa que já faleceu, né, e por isso está se comunicando. Embora muitos fenômenos espíritas hajam sido provados fraudulentos, existem neles alguma realidade. Visto que os mortos não se podem comunicar com os vivos, somos obrigados então a concluir que as manifestações espíritas são resultados de forças estranhas psíquicas ou que as mensagens têm origem em espíritos mentirosos, né, e demoníacos. Muitos dos que abraçam o espiritismo ou consultam os médiums são os que perderam a sua fé cristã genuína. Mesmo que muitos deles se autodenominem cristãos, não são de fato, visto que desprezam a palavra de Deus por livre vontade e abraçam ensinos contrários ao que a Bíblia ensina. Fora, né, que o Espiritismo também acredita na reencarnação, né, e a reencarnação é também algo que não tem, né, nenhuma base bíblica. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina que as pessoas, ao morrerem, elas retornam de novo a esse estado aqui, num novo corpo, ainda sujeito à corrupção, né, para viverem uma nova vida. A Bíblia ensina em Hebreus que todo homem está destinado a morrer uma só vez, não várias vezes, assim como Jesus veio uma vez, né, e morreu uma única vez. Todos aqueles que estão em Cristo também, né, passam pela morte uma única vez e depois disso vem a ressurreição, né, e não uma ressurreição para viver de novo uma vida sujeita ao pecado, sujeita às limitações humanas, mas uma ressurreição para a glória. Tá? Então, também a ideia da reencarnação é uma ideia errada. O sono da alma também é uma opinião, né, errônea que tem crescido bastante até, né, muitos isso, né, por talvez não ser muito falado, não ser muito ensinado, as pessoas foram por conta própria, né, seguindo ali as suas próprias intuições ao lerem a Bíblia e seguindo outras seitas e outras formas de culto, abraçaram essa ideia do sono da alma, né? Ou seja, de entender que depois de morrer nós dormimos, né? Nós ficamos dormindo num estado inconsciente até a ressurreição. Essa crença conhecida como sono da alma é também adotado por indivíduos em outros grupos religiosos e tem influenciado muitos crentes. É verdade que a Bíblia descreve a morte como um sono, mas isso em outros aspectos. Primeiro, amenizar a linguagem. Esse é um dos primeiros motivos do porquê a Bíblia usa o termo sono ao invés de morte. Né? Ao invés de morrer, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que dormiram. Né? Por quê? Já que o Novo Testamento, a morte é um tema teológico, a morte é um inimigo a ser combatido, já que Jesus também venceu a morte, é uma forma do apóstolo, é uma forma da doutrina, né, no Novo Testamento, encarar a morte como algo agora inferior, como algo que já não é mais um grande, sabe, uma grande coisa, assim, um, um grande dilema. Não é mais, porque Jesus venceu a morte. A gente já não precisamos mais olhar para a morte como esse grande dilema, porque Jesus venceu. Logo, ficar reforçando termos de morte, de morreu, né, isso seria contraprodutivo para a mensagem do Evangelho para aquela geração, né, que estava ainda assimilando isso, que a morte já não era mais né, esse grande dilema. Então, se usava termos mais brandos, né, como dormir.
E, de fato, as pessoas quando morrem, né, elas aparentam estar dormindo, né? Isso é um outro motivo natural do porquê se fala da morte como um sono, porque você olha para alguém que morreu e ela ali, né, aparentemente só pela visão, é como se ela estivesse dormindo, né, de olhos fechados ali. Então, por isso que existe essa associação da morte com o sono, mas não que as pessoas no pós-morte estão inconscientes, né? Isso não acontece, né? Se existe um estado de sono, é o sono para este mundo, mas não um sono aonde a consciência deles de fato está, né? Se eles estão inconscientes, é para este lugar aqui, é para a dimensão natural, né? Para a dimensão terrena, mas eles dormem para cá para para estarem bem acordados, né, do lado de lá. O Antigo Testamento ensina que, embora o corpo entre na sepultura, o espírito que se separou do corpo entra no Sheol, onde vive em estado consciente. Na parábola de Jesus, de novo, né, do rico e do Lázaro, eles estão conscientes lá no Sheol. Eles estão conversando, né, eles estão falando um com o outro. Em Apocalipse, há um momento onde os mortos em Cristo estão falando com Deus. Eles estão dizendo, Deus, quando que o Senhor vai julgar, né, o império do anticristo que está matando, né, assassinando as tuas testemunhas fiéis? Né? Até quando o Senhor não vai se vingar do sangue dos fiéis que estão sendo mortos pelo anticristo? Então existe consciência, porque existe conversa. Né? As pessoas estão conversando. Inclusive, né, se nós formos analisar esse texto de Apocalipse, como que os mortos sabem que, né, os mortos em Cristo sabem que os fiéis na terra estão sendo mortos pelo anticristo? Isso nos fala outra coisa. Já que Cristo tem também a sua soberania e olha a terra, ele tem o poder, né, de olhar toda a terra e saber o que está acontecendo nela, os salvos que morreram em Cristo também têm essa capacidade. Né? Então, por mais que não haja uma comunicação entre nós e os mortos que estão em Cristo, né? Isso não é incentivado, ainda que também a Igreja Católica, ela, até mesmo por essa ideia, acredita que haja uma conexão entre nós e aqueles que estão salvos no céu, né, depois de mortos, e que aquelas pessoas intercedem por nós. Eles extrapolam, né, um pouco mais essa ideia, mas o fato é que sim, os mortos em Cristo, além de estarem conscientes no céu falando com Deus, eles também sabem o que está acontecendo na terra, né? Tanto que em Apocalipse isso está acontecendo. Eles estão olhando para a terra e vendo o assassinato, né, a morte dos salvos, e estão ali perguntando para Deus quando que Deus quando Deus vai se vingar, né, daqueles que estão fazendo tanto mal sobre a terra. Então é importante a gente também ter essa ideia, essa noção de sono da alma, de que você morre e depois só acorda quando vier a ressurreição, isso não tem respaldo bíblico. Todos os momentos que existem parábolas ou cenas de pessoas no pós-morte, essas pessoas estão conscientes, certo? Na página 39 nós temos a ressurreição, então, que nós já falamos, né? A ressurreição é um fato importantíssimo para a teologia, para o evangelho, já que nós cremos num Messias que ressuscitou. E Paulo vai dizer, olha, se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição não existe, então, né, Jesus não ressuscitou, logo os nossos pecados ainda não foram perdoados, logo a morte não foi vencida, então, né, o evangelho é o quê? Né? Não existe boa nova nisso. A ressurreição é fundamental para que a mensagem do evangelho ganhe sentido. E como eu falei, isso foi um grande problema dentro da cultura grega, né, helenística ali, ainda no Império Romano. Né? Paulo, em Atenas, ele está pregando, né, lá no Areópago para os atenienses, né? E lá ele chega num momento da mensagem em que ele fala da ressurreição e chega nesse momento e as pessoas, né, então, não aceitam, né, porque para eles era aquilo. Depois da morte você vai para um estado espiritual superior. Por que alguém iria ressuscitar depois?
Por que alguém iria voltar a esse corpo né, de carne e osso? Não faz sentido, mas para a mensagem do evangelho isso é super necessário. Porque aconteceu isso com Jesus, logo aqueles que estão em Jesus, isso também vai acontecer com eles. E na página 41 a gente tem algumas características desse corpo ressuscitado, que nós já falamos, né? Sobre, primeiro, a relação dele com o corpo atual. Então, assim como a tumba de Jesus ficou vazia, porque ele ressuscitou naquele mesmo corpo, não foi num outro corpo, foi aquele mesmo corpo que foi crucificado e sepultado, foi naquele mesmo corpo que Jesus ressuscitou, porém aquele corpo foi transformado, né? Foi glorificado, mas é aquele mesmo corpo, foi aqueles mesmos átomos, aquelas mesmas células foram restauradas. Então ainda hoje as pessoas que morreram, né, elas vão ressuscitar nesse mesmo corpo. Ah, mas o corpo vai ser deteriorado, né? As pessoas que já não existe nada do corpo delas, né? Já virou só pó. As pessoas que foram cremadas, né? Não importa. Deus vai juntar esses átomos, sejam lá onde eles estão, né? Se já estão aí, né, voando aí por esse mundo, Deus vai reunir esses átomos, assim como Deus ressuscitou Cristo naquele mesmo corpo, Deus vai nos unir de novo no nosso novo corpo, que é esse daqui. Tá? É esse corpo, então existe essa relação. A realidade, muitos crentes influenciados por uma escatologia mais espiritualizada, inclusive por esse pensamento grego, pensam no céu como uma existência insubstancial, ou seja, imaterial, não física. Ao contrário, a existência na era vindoura, que inclui a terra restaurada, será tão real quanto o presente, de fato ainda mais real. Os corpos glorificados serão mais reais e tangíveis, e havemos de conhecer-nos e conversar uns com os outros, e estaremos plenamente ocupados em atividades. Jesus, no seu corpo ressuscitado, era muito real para os seus discípulos. Embora glorificado, ele era o mesmo Jesus. Então, a ressurreição, a eternidade, a era vindoura, né, que é o que a Bíblia fala. Hoje é a era corrompida, a era atual que nós vivemos é uma era corrompida pelo pecado. A era vindoura é a era que vai ser inaugurada por Jesus. E nessa era é uma era onde a terra vai ser restaurada também. Onde os nossos corpos serão restaurados. É uma era também física, né? Espiritual, mas física, material, né? De carne e osso. Então, tire da cabeça essa ideia de que o seu destino, né, é ficar no céu, né, ali pulando de nuvem em nuvem, né, num corpo meio astral, né, uma alma sem corpo. Não é isso, não é a esperança bíblica. A esperança bíblica é a restauração de todas as coisas, é o seu corpo restaurado, é essa terra restaurada, é o céu se unindo à terra. Esse é o nosso destino final. Nós temos então depois mais uma característica da natureza da ressurreição, que é a incorrupção. Né? Nós vamos estar livres de enfermidade, de dor, de debilidade, da morte. As nossas células nunca mais se deteriorarão ou morrerão. Glória, nossos velhos corpos são perecíveis, sujeitos à corrupção e ao cansaço, porém, porque são corpos naturais, próprios para uma existência imperfeita no mundo imperfeito. Mas o corpo de ressurreição será próprio para a gloriosa realidade da eternidade. O espírito do homem, originalmente inspirado por Deus, agora passa por uma existência dentro de um corpo perecível, mas na ressurreição será vestido de um corpo glorioso, próprio para ver Deus face a face. Hoje, se um ser humano, né, dentro desse estado corruptível, tiver uma visão de Deus, é muito provável que ele morra, né, porque ele não está pronto para isso, para encarar a glória de Deus face a face. Mas o nosso corpo glorioso vai estar apto para encarar um Deus glorioso, né, face a face. Por isso, a esperança é que nós veremos o Senhor face a face, porque agora o nosso corpo, na ressurreição, vai ser apto a isso. E a gente vai estar aqui também com a característica de um corpo que não está mais suscetível às físicas, né, às leis da física. Né? Então a gente tem aqui agilidade. Poderemos atravessar o espaço com rapidez como um relâmpago, em razão de enorme energia com que estará dotado o nosso corpo. Da mesma forma,
se poderá atravessar as substâncias sólidas. Ao andarmos pela terra em um corpo glorificado, não seremos impedidos por coisas mínimas, como sejam um muro ou uma montanha. Né? Então a gente vai ter super força, né? As leis da física da gravidade já não vão mais influenciar na nossa força, nós teremos super força, nós poderemos, né, atravessar paredes, atravessar muros, né? Assim como Jesus. Ah, Abner, que loucura, isso é fantasia. Ah, você leu a Bíblia? Você viu que Jesus fez as mesmas coisas num corpo ressuscitado? Então, o seu corpo será igual ao de Jesus. Né? Ah, Abner, isso está parecendo o filme da Marvel, isso está parecendo o X-Men, isso está parecendo o filme de super-herói. Pois leia sua Bíblia e veja que essa é a realidade que nos espera. Né? Inclusive, eu acredito até muito que muitas das histórias, né, de super-heróis que nós vemos, né, na cultura nada mais é do que um anseio do próprio ser humano de chegar nesse lugar, de chegar num estado do corpo onde nós podemos fazer muitas coisas e não somos mais impossibilitados por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa limitação. O corpo glorificado vai ser isso, vai ser exatamente como o de Jesus. Assim como ele comia peixe, né? E isso fala do quão natural vão ser as coisas, né? Nós vamos nos alimentar, nós vamos continuar vivendo, né, uma vida natural, porém sobrenatural, né? Ou seja, acima do natural, né? Onde já também teremos esses poderes, né? Por causa de Cristo, não por causa de nós, mas porque nós vamos compartilhar da mesma natureza de Cristo. Então, essa é a nossa esperança, é nisso que está depositada a nossa esperança em relação à morte. Primeiro, você, salvo em Cristo, tem acesso direto ao Pai. Você morre e, pum, vai direto a Deus, porque Jesus conquistou isso. Jesus agora nos leva à presença de Deus depois de mortos. Nós estaremos conscientes lá, nós estaremos em comunhão com Jesus, em comunhão com o Pai, neste lugar. Então, sobre a morte é isso. Se você tem mais dúvidas, você pode me procurar, você pode mandar alguma mensagem no meu WhatsApp, né, eu vou estar respondendo, né, não precisa ficar com nenhum receio, pode me procurar. Né, aqui eu estou tentando acelerar o conteúdo, mas tem muito mais. Né, eu poderia estar citando cada versículo que fala sobre isso, mas vocês no livro de vocês tem as referências que vocês mesmos podem ir atrás, mas se você quiser conversar mais sobre isso, pode me chamar, tá? Essa é a lição de hoje, na lição de número 2 sobre a morte. Nós nos vemos na próxima lição.